Era uma noite de inverno em 1993. A gente estava apresentando uma peça no Teatro do Parque São Lourenço. A peça se chamava Sangue para uma Sombra. O Enio Carvalho era o protagonista da peça. E alguns minutos antes de começar a peça, desce de ônibus uma linha exclusiva para o teatro. Desce do ônibus sozinho, ele tinha pego o ônibus sozinho, mais ninguém tinha usado o ônibus nesse dia. O Antônio Abujanra. Ele viu a peça, no final ele fez as suas considerações, boa parte delas negativa, e então ele disse: Paulinho, por que você não vai estudar Grand Guignol? Nunca tinha ouvido falar naquilo. No ano seguinte, eu fui fazer o meu mestrado, aprendi o que era Grand Guignol. Estilo teatral surgido no final do século XIX com histórias que exploram o horror físico, o psicológico e o grotesco. E a partir disso, nasceu a Vigor Mortis. Em 1997, eu era seu aluno na Faculdade de Artes do Paraná, no curso de bacharelado em Artes Cênicas. Você tinha acabado de chegar da Inglaterra e, cheio de ideias, cheio de estudos sobre o Grand Guignol, apresentou para esse grupinho de alunos e a gente comprou essa bronca juntos, naquele momento. Minha entrada na Vigor Mortis fazem 32 anos. Por mais que a Vigor Mortis esteja fazendo 27. O primeiro trabalho que eu fiz com o que era a pré-Vigor Mortis, né, a Companhia das Águas Loucas, foi a música da Máscara da Morte Vermelha. Depois teve Sangue para uma Sombra, que eu atuei. Daí vieram os projetos, começaram a vir os projetos da Vigor Mortis, né? Passou para a Vigor Mortis. Eu fazia o segundo ano da Faculdade de Artes do Paraná, eu estudava artes cênicas, e o Paulo era professor de bacharelado, e ele pediu que a gente decorasse um texto e fizesse uma apresentação para a gente, para a turma, né? Para ele ver como é que estava o nível dos alunos, enfim. E depois da cena, o Paulo me fez umas perguntas, né? Perguntou assim: e você quer fazer o quê? Quer fazer teatro, quer fazer interpretação ou quer fazer direção cênica, né? Daí eu falei assim: eu quero fazer direção cênica. E daí ele falou assim: mas por quê? Porque nunca nenhum diretor soube me dirigir. Mas assim, eu era uma menina que estava no segundo ano da faculdade, tipo, não tinha experiência nenhuma com teatro, né? Mas eu me coloquei ali, fiz na banca como se eu fosse a boa, né? Daí ele falou assim: Então tá bom. Daí, beleza. Daí depois ele veio e me chamou no canto e falou assim: olha, tá tendo ensaio da Vigor Mortis, né? No sábado, aparece lá. Quando surgiu a Vigor Mortis, né, nos primeiros realmente encontros, pré-primeira peça, na verdade não era nem ensaio, a gente começou a fazer encontros para fazer briga, né, luta, como cair, como sucar, assim. Ele chamou para fazer uns exercícios de improvisação e eu não lembro da cena ao todo como que era, mas eu lembro que o Leandro Daniel estava com uma arma e ele colocou a arma na minha cabeça. E daí nisso, assim, eu já gritei, assim, e o Paulo, uau! Porque fui lá e me entreguei para a cena. Daí começou um processo de laboratório e ele trouxe o Pipe, né? Daí ele me convidou para fazer parte do espetáculo Pipe no Teatro Guairinha, que foi um luxo, né? Foi um luxo, imagina, eu já estava no segundo ano da faculdade e de repente trabalhando, estreando o espetáculo no Guairinha sobre serial killer, que foi um espetáculo assim que foi um bafafá na cidade. As pessoas ficaram bem chocadas, porque era um teatro que ninguém fazia, né? Ninguém, não tinha, né, até nem muitos filmes com a temática, né? A gente estava falando de serial killer, mas hoje em dia tem 500 séries serial killer, mas o Paulo trazia uns filmes assim lá da gringa, assim, uns documentários que só ele tinha. E a gente tinha uma última cena da peça realmente que era tenebrosa, assim.
A peça inteira era bem tenebrosa, né? O Pipo era bem violento. Quando nós começamos em 97, foi o ano que eu estava tendo meu filho. A Fabi assistia às apresentações gravidona. Meu filho nasceu naquele ano, eu saí da faculdade de teatro naquele ano e foi como se fosse um batismo mesmo esse espetáculo. O Pipe foi um batismo para mim, dizendo, entrou para o teatro. Recebi o meu papel da minha vida na minha mão naquele momento. Vejo vocês na Disneyland. A trajetória minha com a Vigor Mortis, por ser muito longa, ela marcou toda a minha vida. Em 1999, a gente estreou o espetáculo DCV XVI Eis o Filho da Luz, sobre a vida e os delírios do assassino brasileiro Febrônio Índio do Brasil. A peça ela não foi muito bem recebida, nem por público, nem por crítica, e foi um baque tremendo no processo da Vigor Mortis. Mas tem gente que lembra um pouco diferente. Sim, porque eu estava estreando no Festival de Teatro de Curitiba, gente. A gente estava na mostra oficial. A mostra oficial era o Oscar do Teatro Paranaense. Eu não tenho nenhuma lembrança negativa do DCV-XVI. Para mim, eu não sofri com o DCV-XVI. Para mim foi um tesão de peça, eu adorava fazer aquela cena toda pelada, ensanguentada, loira, linda, maravilhosa. Adorava aquilo, achava demais, achava todo mundo bem, e eu gostava de tudo. Eu gostava do DCV-XVI. Tem gente que não gostou, eu gostava. E você não gostou, você depois não gostou do resultado, você não gostou do que falaram, você não gostou do que você viu. Mas eu gostava de fazer. E você não vai tirar isso de mim. Tem uma coisinha que eu quero lembrar, que é do começo de tudo. As primeiras reuniões da Vigor Mortis, nós nos encontrávamos para fazer brainstorming do que a gente queria falar. E aí eu lembro que cada um dizia assim, o que você acha que a gente devia falar? Qual o tema que te agrada? Aí um falou fantasma, o outro falou zumbi. E eu lembro de ter falado que o meu maior medo era ser enterrado vivo. Era de ser enterrado vivo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aquilo ficou movimentando dentro de mim. Corta para 2004, Morgue Story. Não era exatamente enterrado vivo, mas se passava dentro de um necrotério com um cataléptico que morria e voltava. Então, meus medos estavam lá. Para mim, é essa primeira lembrança que eu tenho do Morgue Story, você chegando com um projeto. A gente vai fazer esse projeto aqui, para colocar na lei de incentivo. O que é isso, Paulo? Morgue Story. O que é isso, Paulo? Morgue Story. Eu e Paulo sempre me ensinou muita coisa, né, gente? Então, Morgue Story é o necrotério, vai ser uma história de necrotério. Eu, que legal. O baiacu é comida de gente que ia pra praia, não ia pra praia. Daí o Paulo que me contou que era baiacu. Você lembra disso, Paulo? Eu não lembro. Você que me contou o que era o baiacu. Você me apresentou o baiacu. E agora você tem 2 de estimação. E agora eu tenho 4. O projeto de Morgue Story tinha sido inscrito no Mecenato Municipal em 1998 no nome da Mariana Zanetti. Mas, no meio desse caminho, em 99, aconteceu o DCV-XVI. Eu tinha desistido de fazer teatro, comecei a fazer alguns vídeos com a Mariana e com o Dani, mas em 2002 o projeto foi aprovado, eu tinha até esquecido. E eu não queria mais fazer teatro, mas a Mariana veio me fazer uma visita. Eu lembro que eu cheguei assim, então, Paulo, o projeto lá vai ser aprovado. Vai sair o projeto. Daí você, eu não vou fazer. Mas, Paulo, né, quem que vai fazer? Eu não sei nem o que é isso de Morgue Story. Eu deixei o videocassete programado na terça-noite para gravar um filme. Eu sempre deixo o videocassete programado por via das dúvidas. Filme. Uma Noite Alucinante 3. Você já viu? Claro que já! Eu adoro o Bruce Campbell com aquela serra elétrica na mão. Ele é pra mim a essência de tudo aquilo que eu mais admiro em um homem. Bacana, engraçado, violento e um pouco idiota. E ali eu tive muitas alegrias. Contracenei com atores muito inspiradores, incríveis. Conheci o trabalho da Vigor Mortis a partir de um espetáculo que eu assisti, fiquei muito impactado, que foi o próprio Morgue Story. Eu saí de um bairro chamado Novo Mundo, né?
E para mim, o teatro era uma coisa muito distante. E eu circulava pelo centro, eu saí de casa muito cedo, com 18 anos, e um belo dia eu me deparo com uma peça chamada Morgue Story, Sangue, Baiacu e Quadrinhos. Era num teatro que agora não tem mais, que foi no Espaço 2. E eu fiquei impressionada porque era selvagem. Eram 2 personagens ensanguentados falando assim, e agora, como é que a gente sai daqui? Eu não sei, mas a gente sai. Daí eu falei assim, o que é essa gente aqui com essa caneta de titânio, matando gente nesse grande terror? Dizem que o teatro paranaense contemporâneo ele se divide entre algumas peças simbólicas, e que uma delas é New York, por Will Eisner, Som e Fúria e Morgue Story. Ela teve uma grande repercussão naquele momento. E logo depois disso, havia o Festival de Teatro. Críticos do país inteiro nos viram fazendo isso lá, pessoas que pautavam os teatros, e nós começamos a viajar com essa peça, sem parar. Também tivemos a oportunidade de viajar a alguns festivais, muitas cidades no país, conviver com a comunidade de teatro foi muito importante. Eu converso com um monte de gente, as pessoas lembram do Morgue Story. Eu estava no Festival de Teatro de Curitiba esse ano, o pessoal lá de Recife estava assim, nossa, você fez Morgue Story? Eu falei assim, fiz. Né? Então ela ficou na lembrança de muita gente. E a gente, bem, voltando a falar que a gente foi viajar, foi um sucesso. Aonde a gente ia era um sucesso, Morgue. Até chegar a ser destaque do Repórter por um Dia do Fantástico, que veio fazer uma cobertura do Festival de Teatro e fazer uma cobertura das peças que encantavam o público. A gente abarrotava o teatro, saía gente pelo ladrão. De ter desistido de fazer teatro para uma peça que fez um baita sucesso, como foi Morgue Story. Ganhou prêmio, viajou o Brasil inteiro, teve até a montagem do texto nos Estados Unidos. Morgue Story foi um estrondo e abriu portas para a gente fazer tudo o que viria depois na Vigor Mortis. Nesses primeiros 27 anos, a Vigor Mortis já produziu mais de 30 espetáculos teatrais, além de 5 longas-metragens premiados internacionalmente e que a gente adora. Ter feito tudo isso é muito legal. Mas quem é que tá por trás disso? Eu tenho que começar, porque junto com a minha história com a Vigor Mortis veio de presente uma irmã. É muito foda. Eu fui assistir Marlon Brando a peça no Vasquinho. Primeiro eu fiquei muito impressionada, porque eu tinha ficado fora de Curitiba um bom tempo. Eu estava trabalhando no Rio, e daí eu voltei, fui mãe, então eu estava um pouquinho fora do circuito. E daí eu fui assistir essa peça e eu fui sozinha. E eu encontrei alguns amigos na fila. E era uma fila grande, e acho que era a penúltima apresentação. E um dos meus amigos, que é um produtor de casting, ele falou, eu tô voltando pela segunda vez porque eu não consegui entrar na última vez que eu estive aqui. Eu já fiquei um pouco impressionada. Mas quando eu entrei e a peça começou, eu entendi, porque era, assim, tudo muito bem feito. Então a gente estava lá, eu chamando ele de boneca vagabunda, quando de repente a minha ex-namorada entra babando na sala. Eu achei que ela tava de sacanagem comigo, velho. Mas ela começou a fazer aqueles barulhos, sabe, que o zumbi faz?
Que ele estivesse... O primeiro contato que eu tive, agora eu não lembro se é 2009 ou 2010, eu não tenho certeza, mas foi a peça Nervo Craniano Zero. Eu ainda era aluna da Cena 1 e eu fui assistir com o resto da minha turma e eu achei aquilo genial, demais. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Inclusive foi a peça que me levou para outras possibilidades, que eu não tinha tanto conhecimento, tinha uma vontade, mas eu não tinha conhecimento de como chegar, como os efeitos especiais. And I first met Paulo and Vigor Mortis in the year 2010. I was working at a Grand Guignol theater in San Francisco called The Thrill Peddlers. Now, Vigor Mortis came through town and added a short play to our evening of short plays, and I ended up participating in their play. This play, and it was unlike anything I had ever been in before. And during this experience, Paulo and I had discussed collaborating more in the future. So in 2013, Paulo flies me down to Curitiba to choreograph the violence in a production called Marlon Brando, Whiskey, Zombies e Ultra Apocalypsis. I choreograph the show opens, I leave back to the United States, and I think that's it. But this show becomes such a success that it is remounted again and again in one of the Guaira theaters. So I return to adjust the choreography and this time participate in the show. And during this time, I decide I am going to leave the United States and live in Curitiba. Eu vi a macabra biblioteca do Dr. Luchetti, que é um gênero pouquíssimo explorado no teatro, principalmente, né? Uma coisa que flerta com o terror, porque normalmente a gente vê isso no cinema, então no teatro é mais raro a gente ver isso, acho legal. Vou ser bem sincero, eu não ia muito porque eu tinha um pouco de medo, porque terror nunca foi muito a minha praia. Eu achava que ia ter interação e aí eu ficava meio na retranca. Mas eu assisti a macabra biblioteca. E eu gosto da estética própria que tem a Vigor Mortis, da entrega que todo mundo que participa e que está na equipe oferece dentro dos trabalhos. Olha, faz muito tempo que eu assisto as peças da Vigor Mortis. A primeira experiência foi uma peça que eu assisti que tinha a Gênia, minha amiga, no elenco. E eu lembro dessa sensação gostosa, assim, que é o que a gente faz agora. Que é você tá lá assistindo, aí de repente você fica meio tensa, aí você gruda na cadeira, daí você fala, meu Deus, e agora? Daí você se caga de rir. Aí você fala, ui, obrigado. Daí de repente vem toda aquela tensão de novo, dá medo. Essa montanha-russa que a gente vai passando, assim, eu acho muito gostosa. Teve duas pessoas que eu vi na minha vida, assim, que mudaram minha visão de teatro. Primeiro foi o Zé Celso, que quando eu fui assistir As Bacantes, assim, eu pude ver como o teatro pode ser diferente, assim, até onde o teatro pode ir, sair da caixinha e experimentar coisas novas. E a outra pessoa foi você. Quando eu vi, eu falei, cara, que legal. Assim, é possível abraçar a alta cultura, mas junto com a cultura pop também, né? Essa coisa, dessa mistura. É possível misturar um Antonioni com um George Lucas. Aqui em Curitiba acontece no carnaval, um carnaval um pouco diferente, que é a Zumbi Walk, né? E eu era uma dessas pessoas loucas e apaixonadas pela Zumbi Walk, que ia gritando, montava time, chamava a orla de zumbis. E nessa época eu já via a Vigor Mortis atuando ali na Zumbi Walk, na organização. E eu acabei assistindo um espetáculo da Vigor Mortis, que era o Marlon Brando, né? Que é uma das peças mais incríveis que eu já assisti. E descobri, né, que essa peça, né, era feita pelo meu professor. Bom, eu era aluna do Biscaia e uma aluna bem espoletinha, que tinha uma boca suja, sabe? E eu acho que foi essa boca suja que encantou o Biscaia. E aí depois de um tempo ele... e aquela moça que falava que ia cagar? Eu acho que eu vou chamar ela. E cá estou! Seja você mesmo, cague no set. Alguns da minha turma já estavam começando a caminhar e trabalhar com ele, e eram... todo mundo olhava para as pessoas e falava, nossa, que sorte que essa pessoa tem de trabalhar com a Vigor Mortis. E eu já estava no meu penúltimo ano, eu acho, de faculdade,
E bem nessa época, a Vigor Mortis estava fazendo um espetáculo chamado Nautilus, que essa foi meu primeiro espetáculo, que era um espetáculo que tinha essa roupagem steampunk. E aí eu não sei exatamente quem foi, mas alguém chegou pro Biscay e falou... Ele foi o Paulo. É um menino que ele entende de steampunk, ele faz figurino, vamos chamar ele. E aí foi o primeiro projeto profissional que eu fui convidado a fazer fora da faculdade. Não tinha nem DRT na época ainda, a gente teve que correr atrás do meu DRT. Eu fiz a minha iniciação científica, tendo você como meu orientador. É justamente esse ponto que, da minha relação com a Vigor Mortis, estar muito ligada à relação acadêmica, porque eu te conheci na faculdade, me formei na FAP, e foi dentro da FAP que eu tive esse contato maior com você e com o Gran Guignol. Então eu estudei o Gran Guignol enquanto eu estava estudando na minha formação no bacharelado em artes cênicas. Eu ainda era estudante do curso de artes cênicas e o Biscaia me convidou para uma reunião e, meu Deus do céu, aí foi quando veio o convite de encaixotar um ator para um espetáculo. Aí foi uma adrenalina muito grande, porque para além desse primeiro contato do convite, foi os ensaios, que era cara a cara. Uma cadeira, eu sentado e você sentado numa cadeira na minha frente. E os textos, os ensaios eram assim, né? Oi! Muito prazer! Tudo bem com você aí onde você tá? Eu acho que a minha história com a Vigor, ela tem esses 3 momentos, né? O primeiro momento, eu era aluno do Paulo Biscaia Filho ainda na faculdade, né? Eu fiz direção na Faculdade de Artes do Paraná. Ele foi meu professor e um belo dia, descendo a escada, ele estava subindo e ele me parou assim, e falou assim, eu tenho um convite para te fazer. Eu falei, diga. Eu falei, você topa fazer o CNHQ? Eu falei, topo, claro. Como ator, ele como diretor. Encontrei a Thalita Ness e falei assim, Biscaia acabou de me fazer um convite. Aí falou, ela o quê? Eu falei, para eu dirigir o CNHQ. E você? Eu falei, eu acho que eu vou aceitar, né? Começamos por um lugar muito importante, que é o CNHQ, que é um projeto que a Vigor Mortis teve, e quem sabe tem ainda com a Quadrinfilia. Eu tive a oportunidade de dirigir alguns desses episódios, né, dessas HQs. Um deles, inclusive, me rendeu o prêmio de melhor direção com o Bela Donna. Me faz ver esse lugar de ter a oportunidade de exercer a direção num lugar que talvez eu não tivesse essa chance se não fosse o trabalho com a Vigor Mortis. Depois disso, eu já estava no mestrado, eu estava escrevendo a minha dissertação e o Biscaia falou assim, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que você me resolva um pepino. Eu falei, diga lá, né, o que foi? Eu falei, eu comprei um kit de radiotransmissor, só que era um kit de montagem. Eu achei que vinha pronto e não veio. E o que era? Era a placa lógica, os transistores, resistores, capacitores, todos os elementos para montar o rádio. E ele falou, eu não sei o que fazer com isso. Eu falei, deixa comigo. E era o meu período era o momento que deixa eu relaxar a cabeça aqui da dissertação e eu ia soldar aquelas peças. E montei o sistema de transmissão por rádio FM para peças do Jukebox. Ah, que se foda! Eu sou uma monstra mesmo! Em 2015, a Jukebox foi selecionada para fazer o palco giratório e foi o momento que o Biscaia me convidou para fazer a operação de som e vídeo, né, para fazer dupla com ele, que ele não poderia fazer todas as viagens, então a gente acabou alternando ali. Aí, nesse mesmo ano, eu acabei assumindo a produção da Vigor, a gente assumindo a produção dos projetos que estavam em andamento, e aí o resto é história. Ni Maradin. Kirlek, Vigas Magagra. Vigas? Vigas Magagra. Pra mim? Ah, obrigada, o senhor é muito gentil. 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 Obrigada. Thank you, obrigada. Obrigado. Por isso. E por isso. Sou atriz, produtora, também conhecida como um dos cachorros brabos da Vigor Mortis, o Bad Cop. Eu entrei na Vigor Mortis em 2016 ou 2017, que eu fui cooptada da faculdade ainda. Eu era aluna do Biscaia, e aí ele me chamou para
para fazer parte do Acordei Cedo no Dia que Morri. E aí eu entrei na trupe e tô aí até hoje. Cada vez fazendo uma coisinha. Eu comecei fazendo operação audiovisual, que eu não fazia a menor ideia do que tinha que fazer. Mas aí o Paulo sentou, me ensinou e estamos ali. Passei uma temporada levando choque no avilol. A cadência de um samba, iaiá. A cadência de um samba, iaiá. Eu vou chamar Iansão, Iogum e Oxalá. Acho que quero fazer parte disso em algum momento. Você vai fazer tudo exatamente como nós combinamos. Eu lembro muito do momento em que eu cheguei na Vigor, assim, porque eu tinha feito um curta-metragem de faculdade. O Paulo é o professor, né, dessa matéria. Eu falei, é bom porque daí ele me vê no negócio. Daí eu fiz, daí eu lembro que você gostou, que você tinha falado desse... Nem lembro desse curta, eu nunca assisti esse curta. Daí um dia você me procurou na faculdade e falou, vamos fazer um curta-metragem. E daí, daí eu lembro que eu fui dormir e falei assim, deu certo. Mas ainda tinha essa vontade de ir pro teatro, né? Daí quando chegou Seance, As Algemas de Houdini, que foi um trabalho mais marcante, assim, meu dentro da Vigor. Pela temática, né? A gente falava ali sobre a ditadura, mas tinha essa coisa dos elementos da dublagem. Temos um trabalho complicado a fazer após o jantar e devo lembrar que se deve a um erro de cálculo seu, doutora. Ou por um excesso de fé sua. Talvez fosse necessário que o padre fizesse uma avaliação em você antes de qualquer coisa. Essa hostilidade não é produtiva, doutora. Fui fazer o teste do nervo craniano 0, não passei, mas eu fiquei ali, guardada atrás da porta, até que Biscaia foi lá e me tirou de lá em 2011. E aí foi o Seance, que foi a Stella Zorn, que era numa outra versão. Aqui está ela, 13 anos depois. O único assassino aqui é você! Atrás-se! E ali eu conheci muita gente legal também, né? Que ficou amigo meu pra sempre, assim. A Gênia, Pazello, né? Que depois veio fazer o meu filme do Casa Isabel. Então ali foi uma construção muito legal daquilo que o teatro tem como fundamental mesmo, que é a construção de uma trupe, assim, né? Eu falava que o Seance era a minha comédia dell'arte que eu estava fazendo. Eu estava morando em Nova York desde 1995 e o cenário de artes curitibano que existia ali no início dos anos 90 era muito triste, né? A gente tinha peças teatrais onde a gente tinha 1 ou 2 pessoas assistindo, assim. Então, eu tinha essa lembrança de que não era um mercado onde era possível você ganhar a vida como artista, como atriz. Quando eu voltei em 2010, a coisa estava completamente diferente. Eu só não tinha conhecimento ainda disso. E eu vim pra cá justamente assim, estou numa fase de querer ser mãe, quero que as minhas filhas nasçam no Brasil para ter a dupla cidadania e tal. E daí eu vim com uma cabeça de que eu ia, sei lá, virar designer, ia virar alguma coisa relacionada a design de interiores, assim, que eu também tinha estudado. E no que eu chego no Brasil, eu recebo um convite para ser atriz num longa-metragem, assim, quais são as chances, né, disso acontecer? Eu sei que você vai assinar. Se não assinar, não vai ter dinheiro para pagar o seu aluguel de quartinho de pensão, vai ter que morar embaixo da ponte e você é orgulhosa demais para isso. Eu lembro que eu recebi o convite de Paulo Biscaia para se encontrar, para a gente poder conversar sobre um papel que ele estava tendo num longa-metragem. E eu lembro que eu estava muito nervosa pela questão que eu era uma mãe fresca. Eu tinha uma filha de, não sei, assim, ela estava com, talvez naquele momento, uns 6 meses, assim, no máximo. E eu lembro que no seu e-mail dizia alguma coisa sobre eu não posso tal dia porque eu tenho que pegar minha filha e levar ela. Alguma coisa de carinho de pai, assim, que eu falei assim, quem sabe ele vai entender as minhas questões de cronograma que eu vou ter. Acho que aquilo, assim, meio que acalorou o momento e me fez acreditar que de repente eu já estaria pronta, assim, para poder assumir um papel, assim, atuando apesar, né, da recém-maternidade.
sentindo em casa, garota? Bruna! E você achou que fosse Virginia Woolf? Você foi a pessoa que, assim, inicialmente me acolheu para estar num longa-metragem, para ser uma das protagonistas no seu longa-metragem, e também foi a pessoa que me deu a primeira oportunidade de fazer um design de cenário e que deslanchou uma carreira, assim, incrível para mim também como cenógrafa, assim, foi super bem acolhida pelo mercado, muito bem recebida, fiz 1000 cenários desde então. Eu acompanhava Vigor Mortis de fora, assim. Foi o Nervo Craniano, a peça, mas eu nunca consegui assistir a peça, porque eu era apenas um baby, e aí eu não tinha autorização para sair de casa. Tanto que quando teve a sessão de exibição no Guaíra, eu acho que foi, que tinha sangue jorrando em todo mundo, eu não podia, era uma das grandes tristezas da minha adolescência, de que eu não podia ir. E aí tudo deu certo, de repente eu estava aqui trabalhando com eles. E eu fazia já captação de recursos e um ano eu liguei para uma amiga minha, de namoro, e eu falei, Di, eu tenho uma empresa que está com recurso sobrando e eu não tenho mais projeto. Você não tem nenhum projeto para eu fazer a captação? E ela falou, eu não tenho, mas eu tenho um amigo que talvez tenha. Esse amigo era o Paulo Biscaia, assim, eu conheci, né, pessoalmente, e eu comecei a fazer a captação do Grotesco Vision daquele ano. Todo mês eu tinha que pegar um autógrafo dele. E numa dessas idas pegar a assinatura dele, eu falei, então, eu faço captação, mas eu não gosto muito de fazer captação, porque eu sou atriz. Aí ele me mandou uma mensagem pelo Messenger no Facebook me convidando para um espetáculo dele. E eu respondi que eu não ia poder assistir, infelizmente, porque eu estava estreando um espetáculo no mesmo horário. E daí ele perguntou, mas o seu espetáculo já estreou? E eu falei, sim. E ele foi assistir, e ele foi embora. E ele não me deu nem tchau. E eu pensei, ele odiou a minha peça, ele me achou péssima. E daí um belo domingo, meu WhatsApp apitou, me falando que a atriz da peça dele, que é uma pessoa que eu admiro muito também, que é a Cassandra Speltri, que ela ia mudar para a Alemanha e que ele precisava de alguém para substituí-la. É uma loucura isso, né? É um dos meus filmes favoritos da vida, é Drácula de Bram Stoker. E eu sempre pensei, cara, deve ser muito massa fazer uma vampira. O papel era exatamente esse. O primeiro trabalho que a gente fez foi a leitura, né? As leituras. Nossa, gente, ficou horrível aquilo, a leitura. Eu devia ter praticado, não pratiquei, fiquei nervosa na hora. Nossa senhora, aquilo ali, eu falei, o Paulo nunca mais vai querer trabalhar comigo. E eu não tinha lavado meu cabelo no dia. Eu me lembro que o Paulo tinha um Ford Ka na época, e eu não sei se foi nessa apresentação, mas teve uma apresentação que eu consegui pegar uma carona com ele, não sei como, eu fui parar, tinha mais gente no carro, aí eu falei, eu quero trabalhar com você, eu tava no banco de trás, ele olhou pelo retrovisor e, tá bom, porque eu fiquei no pé dele, eu quero trabalhar com você, ia assistir as peças e tal. E aí ele me chamou para um trabalho corporativo, era uma peça onde eu fazia a debutante, que era a empresa debutante que faria 15 anos, e eu era a própria empresa vestida de debutante. E o Paulo na cabine de luz, e fazendo tudo, né, porque o corporativo é assim, a gente faz tudo. E um dado momento eu entro em cena, na cena errada, os dois CEOs da empresa no palco, eu entro vestida de empresa de 15 anos e começo a soltar o texto para os dois CEOs. E eu só vejo o Paulo lá na cabine assim, ó. Sai. Eu manchei a minha imagem com o Paulo. Como é que eu ia trabalhar com ele se eu entrei na cena errada? Meu, fracassei. E aí, num belo dia, ele me chamou para fazer a leitura dramática de Hitchcock Blonde. E foi muito legal. Eu de peruca loira, de sutiã, com Chico Nogueira fazendo Hitchcock. E foi assim, veio abaixo. A galera se divertiu um monte, riam e... Olha, foi uma coisa que me marcou muito. Então ele me chamou para fazer essa leitura dramática e depois que a gente terminou essa leitura, ele me escreveu um cartão dizendo: você não só apagou a sua mancha, você não só apagou a mancha que ficou daquela experiência fatídica, como também fez um trabalho
incrível como atriz. Um dos professores da Cena 1 me indicou para o Paulo Biscaia Filho para participar do filme Nervo Craniano Zero. Eu fui fazer o teste. Foi horrível. Eu saí de lá chorando, eu não consegui dar texto, Cara, assim, foi horrendo, foi assim, uma lástima. E aí eu só pensava assim, ok, perdi a minha chance, que eu achava que eu ia fazer uma coisa legal, porque eu gostei muito da peça. Eu falei, eu ia fazer o filme, falei, nossa, que bosta, nossa, foi ruim, fui sair chorando muito e falei, ok, é isso. E aí, para minha surpresa, Paulo Biscaia me ligou, falando, você não passou pro papel que você fez, o teste, porém, todavia, entretanto, eu gostaria que você fizesse um outro personagem. Isso quer dizer que você é uma assassina fria nas horas vagas? Que tipo de pergunta é essa? Uma com um ponto de interrogação? Não entendo. Assim como não é segredo que fui inocentada após o laudo da morgue afirmar que a morte foi causada por autoasfixiação erótica. E depois disso, ele me convidou para fazer Marlon Brando, Whisky, Zumbis e Outros Apocalipses. Esse convite foi assim, tinha a peça, já estava tudo escrito, já ia fazer a peça, e um dos atores, que é o Daniel, que iria fazer o Bela, ele tinha pego uma novela, e aí ele não ia conseguir fazer a peça, e aí o Biscaia, não sei porquê, olhou para minha cara e falou assim, acho que você seria um bom Bela. E transformou o Bela em a Bela, me perguntando se eu sabia andar de skate. Eu disse que não, mas falei que aprendia. E ele acreditou. Fui lá, aprendi. Eu fiquei muito amigo da Michelle, que foi um encontro maravilhoso. E a Michelle é da Vigor Mortis. E aí fui conhecendo o grupo, fui ficando próximo, a gente montou o espetáculo junto, A Farsa do Olho Traído. Estreamos aqui no Festival do Curitiba, montamos Relâmpago. Eu descobri que o Biscaia é maluco e que é muito divertido fazer o que ele fala pra gente fazer nas maluquices. Eu cheguei na Vigor Mortis através de um convite da Nádia Naira, que é iluminadora, para operar a luz do Morgue Story, o espetáculo, em 2004, ou seja, 20 anos atrás. E desde então, eu tô por aqui. A primeira luz que eu criei foi do Graphic. Peguei carona contigo e o Leandro e o Daniel estavam junto e a gente fez uma reunião em trânsito. Uma reunião dentro do carro, que foi quando eu recebi o convite para criar essa primeira luz. Foi bem desafiador, eu lembro, por conta do cenário, que era um cenário giratório, por conta dos níveis que eram utilizados, por conta de ter uma tela numa das faces do cubo, que era um cubo que girava, e lembro que eu tinha que colocar a luz dentro desse cubo também, além de iluminar por fora, porque tinham cenas que aconteciam fora e cenas que aconteciam dentro do cubo, e como ele girava, a gente teve que fazer todo um sistema ali com baterias no início, depois acho que a gente colocou alguma coisa de fiação, porque depois o cenário parou de ir para os lados, ele ficava só girando no próprio eixo ali, então a gente conseguiu colocar alguma coisa de fiação que passava por baixo do cenário. No Graphic, a gente, além de estrear em Curitiba, a gente fez algumas viagens também. Daí me lembro da viagem do Rio de Janeiro, que eu estava trabalhando num teatro aqui, como técnico, e eu pedi para sair desse teatro por um final de semana, por uma semana, para montar a luz no Rio de Janeiro, e não fui autorizado. Então eu pedi demissão. E fui para o Rio de Janeiro, fiquei 2 meses lá com a peça, e de lá para cá eu nunca mais trabalhei assim, em nenhum outro lugar. Estou vivendo de luz. E eu lembro que eu fiquei muito impactado, e eu guardo muito pra minha vida o que você falou pra mim, que eu acho que eu nunca te comentei isso, que você falou bem assim, Kenny, não se demore muito até todas as palmas acabarem pra você sair do palco, porque eu fiquei em êxtase assim, aí tipo, eu fiquei ali, e o público aplaudindo, e parecia que eu estava ali, tipo, querendo mais aplausos, mas é que foi pra mim, a minha estreia profissional de Jukebox foi, eu me formei em 2012, foi 2013, então eu lembro desse acontecimento, assim, de eu ter tido uma grande experiência na Vigor Mortis e ter ficado na frente da plateia extasiada, assim, eu não saía do palco. A Corcunda, que é o personagem mais feio que eu já fiz na minha vida, e eu vejo algumas fotos, assim, e eu lembro que a minha irmã me reconheceu pelo meu pé nessa peça. Ela não conseguia reconhecer meu corpo, a minha cara, meu cabelo tava com uma touca, né, eu tava com algodão na boca. Ela me reconheceu pelo meu pé. E teve muitas experiências assim chocantes, que teve gente que levantou da cadeira porque era uma cena que era um cara que tinha matado a esposa e as filhas. Ela foi esfaqueada repetidamente e depois enfiada em um saco de dormir.
e a espectadora tinha vivenciado uma situação parecida na vida dela, de alguém que tinha entrado na casa, enfim. Então foi algo que ela não aguentou aquela cena ali e ela saiu da cadeira. Eu continuei a cena, né, porque estava sendo gravado também, transmitindo para a plateia, então eu fiz metade da cena para uma cadeira vazia. Precisamos ter medo, estamos todos em segurança. A Zemlangamiô não cuida da quimera, sim? Fiquemos todos à vontade que estamos em segurança. Carinha de quem quer conhecer mais uma criatura, não é? Que tal conhecer a mais encantadora criatura da antiga mitologia politeísta grega? Dr. Lau, foi um dos trabalhos mais legais que eu fiz na vida. Teve um dia que você achou que eu ia apanhar, lembra? Tipo assim, passou um policial, eu comecei a dançar pra ele. Vigor Mortis vai às ruas, isso foi um momento histórico, não foi? Levou teatro para pessoas que não têm acesso ao teatro, que jamais vão sair da casa delas para vir aqui. E eu fazia a Medusa, mas eu fazia também a mulher que virava pedra pelos olhos da Medusa. Eu sou descrente e quero que todo mundo veja. Não! Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que aconteceu isso. Quando ela virou pedra, crianças se desesperando e chorando, porque a gente tinha uma estátua da minha personagem petrificada ali. E daí o filho do Damien foi um desses que se desesperou, porque assim, pânico, né? A pessoa virou pedra ali na frente da criança. E daí ele foi lá no nosso camarim, que era um camarim ali no passeio público, no cantinho. E daí o Damien levou ele lá para ele ver que realmente eu estava bem e que eu não tinha virado pedra de fato. Depois de ter estudado o Grand Guignol, que a gente leu como era na história e que nos teatros franceses, enquanto as peças do Grand Guignol eram encenadas, as pessoas desmaiavam, passavam mal, tinha até médico lá. E eu lembrei de uma situação que aconteceu quando a gente estava apresentando Duplo Homicídio na Chaptal 20, no Teatro Novelas Curitibanas. Uma pessoa desmaiou na plateia. Na ocasião, você socorreu a pessoa, levou até o camarim, a peça continuou, né? Aquela cena, todo mundo morrendo, sangue, aquela coisa. E eu colocava a mão nas costas da Rafaela e puxava o coração. Ai, eu esperava mais. Mais? O que é que você esperava? Ai, eu esperava algo mais... Eu esperava algo mais significativo. Eu me lembro que alguém passou mal na plateia naquele dia. A comédia e o terror, elas habitam um lugar muito parecido, elas podem habitar um lugar muito parecido. Então está sendo muito legal de investigar. Primeiro, eu tenho uma cena que começa num lugar cômico e justamente desarma o público e eles vão rindo, e aqui tá tudo bem, e de repente o susto vem mais potente porque a comédia abriu esse caminho. Eu gosto muito porque eu sinto que não há uma pressão da gente se levar tanto a sério. E eu acho que a personagem acaba tendo um espaço de vida maior para existir dentro de mim. Isso é muito, muito, muito legal, assim. Uma das coisas que eu mais gosto na Vigor Mortis é isso, assim. Se permita, assim, mostrar as coisas que você gosta. Essa tiração de sarro, às vezes, essa permissão que existe, eu gosto bastante, porque às vezes é bom não se levar tão a sério. E eu acho que o que está sendo mais legal também, além de estar nesse meio de pessoas que amam o que estão fazendo e super engajadas, é também entender que o mecanismo que ativa o riso é muito próximo do mecanismo que ativa o susto. É tudo muito espontâneo, muito involuntário, a gente se assusta e a gente ri, meio que sem muito controle. As interpretações também bem desenho animado, posadas. E chega lá, oi, tudo bem? Muitas cabecinhas.
E o Biscaia, ele tem um olhar assim para direção de ator muito foda. Eu aprendi muito. Eu acho que eu levo pro meu trabalho de drag hoje em dia, poder fazer uma caricatura com seriedade. Isso eu aprendi com o Biscaia. E até hoje estou aqui. As pessoas rindo, na verdade. Eu acho que para mim o Morgue Story, a primeira questão aí foi que as pessoas se divertiram muito. E a gente não sabia que as pessoas se iam divertir, porque a gente fazia aquilo tão sério, né? Eu achava engraçado, mas sabe, eu achava engraçado, mas eu achava que as pessoas não iam achar engraçado. Eu achei que é mais uma peça trash do Biscaia, mais uma peça sinistra do Biscaia. E eu acho que foi a melhor coisa do mundo a gente ter encarado isso, assim, entendeu? Porque daí realmente as pessoas se divertiram com aquilo, porque a gente fazia de verdade. A gente não estava querendo ser um engraçadão. Que cadastrice boa, que divertimento, que loucura e que viagem que a galera acredita tanto, que faz a gente ter uns saltinhos, uns pulinhos assim na poltrona e falar, não acredito que eu tô vendo isso. Sim, eles estão fazendo isso mesmo. A canastrice é um recurso que, quando bem utilizado, é uma linguagem, né? A canastrice, no mau sentido, fica evidente quando você está trabalhando para si próprio. E quando você trabalha com a história dentro da linguagem, não há canastrice, não existe canastrice. Ela é um recurso de interpretação, que é o camp, né? De alguma maneira o camp tem a ver com isso, né? Se eu não fizer os testes, isso pode atrasar ou inviabilizar o que você quer. Não me diga que é tão complicado assim. É só você não repetir os erros que cometeu quando operou sua querida mulherzinha. É isso. E aí entra numa coisa muito legal da gente falar aqui, que eu acho que é importante, essa formação que eu tive dentro da Vigor Mortis a partir da linguagem. A linguagem me transformou num ator. Eu não sou um ator exatamente dionisíaco, esse ator da grande entrega. Eu sou muito técnico, muito racional. Mas, ao mesmo tempo, você precisa dar conta de um elemento que o teatro do horror e o cinema de horror necessitam, que é essa disponibilidade emocional, essa entrega, tudo. Então, a gente foi aprendendo juntos a lidar com isso tudo e fazer essa mescla. Isso me transformou num ator muito peculiar nesse sentido, porque eu tenho hoje muita facilidade para resolver coisas internas dentro de mim enquanto eu executo questões técnicas difíceis. Fazendo a Vampira, eu descobri uma outra camada como atriz, que eu não sabia que eu tinha. E foi muito incrível. Cientistas que criam monstros atômicos, polvos gigantes, bandidos com cirurgia plástica, alienígenas pacifistas com planos de tirar os mortos das tumbas, monstros que fazem striptease e boquetes na tumba. Você não tem liberdade de amar na tumba! Eu descobri, eu acho que o trabalho que eu faço com você, que eu já fiz com você, me ensinou muito isso, é que o personagem, muitas vezes, ele vem pela voz. E foi no dia que eu entendi que a vampira não falava de um jeito sexy, que ela falava com uma voz muito fininha. Ali que ela nasceu. E de repente tudo mudou e assim ela estava ali presente, então foi maravilhoso. Maluco é esse, A gente precisa sair daqui logo de uma vez. Fazer toda uma expressão corporal enquanto eu procurava a minha dentadura que estava guardada em algum lugar aqui dentro. Então eu tinha que, às vezes, uma mão tá trabalhando aqui para poder trocar aqui e já trazer outra. Mas ao mesmo tempo não dá para ficar com a mão muito tempo aqui, porque senão, né, fica estranho, daqui a pouco você já traz aqui. Sempre foi um desafio, assim, toda a transformação, toda noite foi um desafio, isso. Tivemos uma vivência muito intensa, vivemos intensamente. Então a gente fazia muitas oficinas, a gente estudava muito junto, a gente fazia os editais juntos, a gente tinha naquela sede, né, que foi um momento assim de muito estudo mesmo. Estudar como fazer o sangue, como colocar uma bolinha de sangue dentro da roupa e explodir ela na hora certa. As oficinas de dublê, de soco, de chute, as oficinas de mágica. Então foi um momento muito rico assim de estudar. Nautilus foi o primeiro projeto que a gente desenvolveu juntos. A gente estava com uma ideia de um cenário que era um corte transversal de um submarino.
E a gente falou, vamos fazer um meio submarino que se move, tal, e super deu certo. Aí eu e o Diego Perim desenvolvemos o cenário e a gente fez a peça. A Cris Macedo estava em vídeo, ela estava em vídeo e era um imã que ia tirando assim o lenço. A Rúbia segurava atrás, e eu só grudava o imã assim e tirava, e ia sumindo do vídeo. Esse eu achava, não era o mais complexo, né? Porque eu acho que o mais complexo sempre é sangue e morte, né? Morder direito o negócio para espirrar o sangue. Não fiz muito sangue. Eu tô sempre mais limpo. Sou compositor da Vigor Mortis antes dela ser Vigor Mortis. Fiz experiência com cobaias humanas, né? Porque era uma peça que tinha essa coisa do ganguinhol, então tinha sangue, arrancava um olho, uma orelha, um pedaço do braço, tinha muito sangue. Primeiras cenas que aconteciam, que tinha o sangue, saltava, as pessoas riam. E depois ia entrando no clima da peça, né? E daí no final o povo estava mais tenso, né? E isso eu me lembro que incomodou, a gente conversou assim, e no fim de semana seguinte eu resolvi fazer uma experiência que foi gravar um som, a cortina abria, lembra assim, né? Começava uma música, quando começava a peça, eu gravei um som que foi um tipo de um drone, né? Um sintetizador muito grave, de 10 minutos, cara. E quando abria a porta do teatro para as pessoas entrarem, né, eu soltava aquilo baixinho, e ficava como se fosse alguma coisa de climatização, mas ficava aquele o tempo inteiro, e quando daí o terceiro sinal apagava a luz, abria a cortina e assim virava a primeira música, né, assim, misturava com a música e começava a peça. Nunca mais ninguém riu. Que teve um dia depois, no final da temporada, que eu tirei essa parte e as pessoas riram de novo. Tem algumas características bem específicas da Vigor em relação à linguagem, por trabalhar com muitas referências de cinema e quadrinhos, por trabalhar em alguns espetáculos, acho que em sua grande maioria dos espetáculos, pelo menos os que eu criei à luz, que foram quase todos de lá para cá, tem muito trabalho com projeção também, então tem que lidar muito com a coisa do ângulo e do equilíbrio das intensidades de luz e projeção, e os efeitos também. Por exemplo, uma cena que eu acho que é bem marcante para mim é a cena que a gente fez no Santa Domenica, que foi quando eu acho que eu comecei a descobrir, a gente começou a descobrir juntos essa coisa do efeito do sangue, que a gente já estava tentando descobrir o ângulo certo, o tipo de refletor certo, a cor certa para mostrar o sangue. Acho que o desafio de iluminar aquilo que é para ser visto em determinados momentos e esconder aquilo que não é para ser visto em determinados momentos. Alô? Clayton, eu quero que você venha urgente até a mansão. Anton está estranho. Eu nunca tive tanto medo em toda a minha vida. Então, com certeza, a Macabra ela foi um divisor de águas e foi um espetáculo muito especial, né? Porque a gente, acho que pela primeira vez, pelo menos para mim, a gente se uniu como família, assim, né? O grupo se juntou e a gente teve realmente uma companhia trabalhando em prol. Eu lembro na mesa da casa da Cassandra, num café da manhã, regado à Padaria América, eles perguntando para mim se eu já tinha conhecido a 25 de março e eu falando para eles que eu nunca tinha ido para São Paulo. E aí o Paulo falou, não, mas como assim nunca foi para São Paulo? Você topa ser nosso contra-regra? Porque a gente vai te levar para São Paulo, para você conhecer São Paulo. E a primeira vez que eu conheci São Paulo e trabalhei em São Paulo foi através da Vigor Mortis. Eu nunca tinha ido para São Paulo e a primeira vez que eu fui foi com a minha família da Vigor Mortis. Que aí eu estava produzindo e nessa produção a gente conversando, um dia pós-ensaio, eu falei com ele, pô, tu tem uma saudade de atuar? Aí o Biscaia falou, eu também. Eu falei, não, peraí, eu conheço um diretor que está fazendo uma peça agora, está em ensaio, eu vou falar com ele para ele botar umas participações especiais. Porque o plano original era que eu fizesse a operação de luz, ele ia fazer a operação de som e vídeo, e a gente ia fazer participações especiais, ele de Drácula e eu de Frankenstein. Aí, beleza, era uma morte. Daqui a pouco ele veio com mais uma morte. Quando ele veio com a terceira morte, aí eu falei assim, não vai dar mais para operar. Ele falou, não, você vai ter que ser ator agora. Deixa eu mostrar aqui, ó. Contagem de mortes. Tá pegando? Contagem de mortes.
E aí eu tenho que todas as nossas apresentações contabilizadas, e no teatro foram 57 apresentações que totalizou 228 mortes. Toda vez que um diretor ou um produtor vai te contratar para um trabalho, eles te dão uma missão muito séria, que você pode falhar e você tem que fazer de tudo para não falhar. Mas você disse o contrário, você falou assim, vamos se divertir. Tipo, isso acabou virando uma filosofia que eu carrego até hoje, em todos os trabalhos que eu entro, assim. Tipo, vou me divertir. Por mais difícil que esteja sendo, por mais complicado que seja o trabalho, eu vou tentar me divertir. Eu, particularmente, gosto muito de não me levar a sério e, às vezes, a gente não encontra oportunidades para isso, então eu acho legal tirar uma pira aqui com o pessoal. Todo mundo tem uma vibe muito parecida, então a gente gosta de umas coisas estranhas, a gente gosta de umas coisas engraçadinhas, então eu gosto dessa pira, assim. Você entrou no set gritando, dando um piti com todo mundo, porque alguém tinha deixado o celular assim em modo não vibratório e você pegou o celular de alguma pessoa que eu não sei quem era até hoje, assim, você simplesmente tacou no chão e fez o troço espatifar em 1000 pedaços, gritando que não era para ninguém deixar o celular ligado no meio do set. E eu fiquei tão assustada com aquela cena, para 10 segundos depois descobrir que era tudo uma encenação, que você tinha achado um celular, um mock-up de celular em algum canto do estúdio. Fiz uma cena inteira pra gente, assim, que descontraiu o set inteiro. Eu lembro que eu fiquei tão chocada, porque eu falei assim, cara, por que esse cara tá dirigindo? Por que ele não atua? Ele é muito bom. O grande barato de fazer é você sacar a hora de botar o povo na montanha-russa, de você pegar, de você dar risada, de você segurar. Esse é o grande barato, assim, eu tô me divertindo muito, todo mundo tá feliz! Tá feliz! Viu? Me sentia na Disneylândia quando eu fazia o Lobo, assim, né? Porque tinha coisa das paredes e das brincadeiras todas, e a gente poder não ter vergonha da canastrice, não ter vergonha do sangue, do errado, e quando dá errado também, quando você tropeça no sangue, sabe? E escorrega. Eu acho que a graça da Vigor é que é um playground mesmo. Para além de viver essas personas muito intensas, muito enigmáticas, que são esse universo, para além só da morte, do assassinato, essas criaturas meio fantásticas, é também um barato de ver o quanto que o público gosta de assistir a Vigor Mortis, tanto no teatro, no cinema. Então acho que um barato é estar numa companhia que faz um teatro que o público gosta muito de ver. E gosta muito de ver porque a companhia gosta muito de fazer e a gente gosta muito de atuar. Mas eu acho que o mais legal é o público. A Vigor Mortis, ela tem um público, ela é voltada para um determinado público. E esse público, ele é fã de carteirinha, ele ama a Vigor Mortis, ele anseia pelas produções da Vigor Mortis. E você trabalhar para um lugar que tem um fã-clube é muito massa, porque as pessoas, elas dão valor ao trabalho que você está fazendo, elas conhecem todas as produções, elas estão ali se divertindo mesmo, sabe? Elas estão se entregando. Sobre tudo isso também é sobre nós, é sobre esse outro lugar também, que ele está sempre permeando todos nós na sociedade, mas que a gente não quer ver, né? A gente sempre sai correndo. E acho que a Vigor Mortis traz isso de uma maneira que a gente pode também rir e também utilizar como denúncia, claro, de tudo isso, assim. Em que oportunidade eu vou ter de falar? Ai, gente, eu tô indo no ML buscar uma lápide, buscar um polvo. Tô indo pro ML para fazer temporada. Então, assim, que oportunidade eu vou ter de arrancar intestinos do Vitor Berti em outro lugar, assim. Então, acho que está muito vinculada. Eu queria muito poder já, nesse momento, estar consumindo a Vigor Mortis sem saber o que vai acontecer. Porque a experiência de público é absurda. O que a gente conseguiu ver de espectadores no IML agora, que é a mais recente da Maldição dos 27, foi a coisa mais alucinante que a gente poderia ter, assim. De pessoas assustando, gritando, pessoas saindo encantadas, assim, com a gente. Além da fila quilométrica, obviamente, a gente sendo xingado um pouquinho, mas isso faz parte. Todo sucesso tem haters. O prazer de ver acontecendo e o meu Deus, deu certo. Eu acho que essa endorfina que faz a gente ficar assim, que é deliciosa demais. Tanto para quem vê quanto para quem faz. É uma realidade. É participar dessa imersão, né? Porque quando a gente assiste,
Primeiro que a gente se pergunta como é feito, e quando a gente está fazendo, a gente vê como é feito e parece que torna tudo mais mágico. É engraçado, né? Porque tem gente que perde a magia, porque eu vi como acontece o sangue saindo do olho. Mas eu acho fantástico como funciona a produção atrás de todo esse rolê, assim. É um berço, assim, é como se você voltasse para aquele momento em que você não conhecia nada das partes técnicas da arte e ficava filosofando das coisas, mas você pode sentar, se divertir e sem perceber que você está filosofando muitas coisas, que você está aprendendo muita coisa, que você está revendo muitas coisas, mas que antes disso tudo você está se divertindo. Então eu acho que Vigor Mortis é diversão, com bastante sangue, mas é diversão. Acho que ali eu entendi assim que o grande barato do que a gente faz realmente é saber se divertir junto com tudo que a gente quer colocar no mundo e quer fazer as pessoas pensarem, seja que o nosso trabalho seja realmente só para a gente ter um momento de alívio dessa vida pesada que a gente carrega, ou seja para a gente colocar no teatro assim, uma grande reflexão. A gente tem que saber estar fazendo isso tudo com muita leveza e com muito amor e com muita paixão pelo que a gente faz. Eu acho que a gente decidir, ensaiar, montar e apresentar um espetáculo completamente novo, com pessoas completamente diferentes, com pessoas de outro estado, outra companhia, com muitos efeitos, muitas coisas em 3 meses, eu acho que foi a nossa grande vitória. Foi doído, mas eu acho que vai ser inesquecível para sempre, assim. E o maior detalhe disso tudo é que a gente fez muito na raça. Todo mundo com muita vontade e muito carinho, e todo mundo muito empenhado para que esse trabalho acontecesse. E acho que não é à toa dele ser hoje, de eu considerar ele um dos meus trabalhos preferidos da Vigor Mortis, principalmente se tratando em teatro. O que uniu realmente tudo isso foi, acho que, a nossa vontade e o nosso amor por estar juntos e fazer arte juntos. E, ficou foda. Lógico que existe um cuidado com toda a realização do projeto em si, mas no final a gente se diverte e a gente quer que o público se divirta. E é isso que acontece. E quando a gente está, de fato, se divertindo, não tem como o público não se divertir, e a gente faz isso com maestria. E a gente se esforça tanto para continuar vivo, né? E poder morrer sem as consequências fatais da morte, reais da morte, é uma delícia, é uma delícia. Perfeito. Oi? Desculpa. Perfeita essa definição. Isso, obrigado. A gente, no ensaio você falava um pouquinho depois, o tempo é melhor que esse. E de ter esse lugar, de poder estar em espaços inusitados, fazendo coisas diferentes, do ML, fazer espetáculo na Rua da Cidadania no meio da chuva, e ter toda uma equipe apoiando e comprando a ideia, a proposta. Eu acho que o maior barato da Vigor Mortis é ver como todo mundo que está envolvido se aceita e entende e abraça o que está fazendo. Calma que tá batendo mais. Dá mais um pique! Tem um entrosamento da galera, de sair junto, de se divertir, de fazer piadas sujas e poder ser quem a gente é. Tem como não estar feliz? E os bastidores também dos ensaios, a gente era uma banda de rock mesmo, a gente brincava que a gente era uma banda de rock, e as viagens, as conversas fora do palco. Bom que tem um vídeo que vai ilustrar isso. A gente estava num restaurante, um bar, e a gente foi pro banheiro e eu achei um chinelo no banheiro, e fiquei muito intrigado, porque tinha a vidraça e tinha uma grade por trás da vidraça. E o que aquele chinelo fazia ali, né? E daí eu peguei o chinelo, subi ainda, que eu não alcançava bem a janela,
e apareci com o chinelo com um ser animado, assim, batendo, e o Paulo tava do outro lado, assim, da parede, na outra parte do banheiro, e daqui a pouco surge aquele chinelo, assim, inesperado, ali naquele momento. E se não bastasse ainda, eu fui lá e peguei o outro, aí virou uma... Quando eu entrei no teatro, parece que eu tive que negar um lado meu, assim, porque não, ator não pode jogar videogame, ator não pode gostar de quadrinhos, só tem que curtir a alta cultura, aquela coisa toda. E com a Vigor Mortis, tipo assim, é permitido, você pode, você gosta, vamos usar isso como material. Eu lembro que até algumas pessoas tiravam onda, assim, você joga videogame, como assim ser ator? Pô, você lê quadrinho. Aí a gente meio que vai escondendo esse lado num cantinho, assim, meio escuro. E com você não, tipo, vamos pôr pra fora isso, vamos usar isso. Vamos transformar isso em uma obra. Eu amo Femme Fatale. Então eu tenho muito fetiche com esse tipo de coisa. De tipo, ter aquela mulher ali que tá ali e de repente, ó, sabe? Ou tá ali e de repente, ó, sabe? Eu gosto desse tipo de coisa. Porque se não fosse esse espaço da Vigor Mortis lá atrás, eu acho que eu não teria chego nesse lugar que eu tô hoje de conseguir conciliar essas coisas e trabalhar com vários grupos. Então, para mim, é muito gratificante ainda permanecer trabalhando na Vigor Mortis, ainda aprendendo e hoje passando a bola também para algumas figuras que estão chegando e que eu estou colocando para operar as luzes e que também estão tendo contato com esse mundo que é esse mundo maluco e divertido que é trabalhar com a Vigor Mortis. E a nossa amizade, na verdade, né? Porque eu e Paulo Biscaia, nesse rolê todo de 2009 para cá e até trabalhar juntos, a gente também construiu uma amizade muito firme, verdadeira e consistente. O que ajudou bastante a gente, inclusive, a trocar ideias sobre projetos futuros, sobre projetos que vamos fazer, enfim. Então, acho que a nossa amizade sempre foi um laço muito forte dentro desse rolê todo que é Vigor Mortis. É porque as histórias, é tudo pensado de uma maneira que o espectador viva junto com a gente aquilo, e eu acho que é isso que acontece, e é a magia do teatro, é a magia do cinema, e é a magia de contar histórias, que é o que a gente ama fazer. E vocês foram incríveis! Em todos esses anos, a gente fez peças, filmes, sempre buscando alguma forma de atravessar a vida de quem vê as nossas obras, de quem faz as nossas obras, e atravessar os corpos dos personagens também, é claro, porque afinal de contas nós somos a Vigor Mortis. Mas, sem brincadeira agora, é incrível como é que tudo isso que a gente fez se transforma nesse lindo amontoado de memórias. E um amontoado de memórias que também vem com frases que a gente vira e mexe, se lembra e tem vontade de fazer de volta. Alô. Eu vou chamar Yansan, Yogum e Oxalá. Nada a ver, mas tesão. Tá frio, né? Que tipo de pergunta é essa? Uma com ponto de interrogação no final? Deve chover daí. Eu lembro que eu não conseguia falar touché. Touché. Eu não conseguia. Tá falando, Agora falei. Você confia em mim? O grito! O grito! O grito! Eu sou mais humana do que você. Seja mais específico. Justamente esse tipo de atitude que nos levou a isso. Porque morrer é um troço que acaba com a vida de qualquer um, né? Eu entrei para a arte de atuar pela porta da Vigor Mortis. E isso me fez uma pessoa e uma artista muito com tônus. Até estou me emocionando. O nome Vigor Mortis veio de uma conversa em 1995 com a Jo Capen, que foi minha assistente de direção em Reanimator, a peça que eu montei no final do mestrado na Inglaterra.
Ela disse que ia ser divertido ter um grupo de teatro com o nome Rigor Mortis, que é o termo médico que descreve a rigidez cadavérica. Eu retruquei e subverti a ideia. A morte não é o centro, mas o que pode pulsar a partir dela. Esse nome, Vigor Mortis, virou um lugar. Não um lugar físico, mas um espaço que é habitado por histórias e por tudo que ainda insiste em viver, mesmo quando tudo parece morto. E esse vigor a partir da morte é o resultado da união, da construção e da criatividade de muitos outros nomes. Meu nome é Kenny Rogers. Michele Rodrigues. Wagner Correia. I'm Daniel Bakken. Caroline Roerig. Meu nome é Guênia Lemos. Eu sou o Thiago Cardoso. Ed Canedo. Eu sou a Marta Chapies. Meu nome é Angela Stadler. Eu sou a Nathalie Frontia. Eu sou Vitor Berti. Meu nome é Luiz Bertazzo. Eu sou Rafa Pedroso. Eu sou o Gui Almeida. Meu nome é Anderson Faganello. Eu sou Leandro Oliveira. Meu nome é Desirê Davogo. Eu sou a Daniele Mariano. Eu sou a Michele Pucci. Meu nome é Leandro Daniel. Eu sou Demian Garcia. Eu sou Rubia Romani. Tá bom, então a apresentação já tem. So as you can see, Vigor Mortis changed my life, and I could not be more grateful. Como é que é a frase do ano? A vida presta. Mas não sei, eu só quero estar aqui ainda nos próximos 27 anos, entendeu? Porque a gente já tá com projetos, porque é isso, a gente não consegue. Tem coisas que a gente não consegue abandonar e a gente nem quer.